Jaime Marta Soares, estive à frente da Câmara Municipal de Nova Poiás por 39 anos e meio como seu presidente. Quando chegámos à Câmara, não havia indústrias, havia duas serrações, uma delas aqui a 100 metros, que se chovia muito e a ribeira enchia, as tábuas iam ter à Figueira da Foz, iam nadar até à Figueira da Foz. Portanto, havia que alterar a face desta terra. Ora, sabendo das potencialidades dos poeirenses, do que eles eram capazes de fazer, criámos um grande parque industrial, numa primeira fase de 700 mil metros, 70 hectares, numa segunda fase cerca de 400 mil, em que os poeirenses começaram efetivamente a sentir orgulho de querer fazer todos os dias mais e melhor para que a sua terra saísse do anonimato. Foi eu não ter tido tempo, isso não foi um erro, para concretizar dois grandes objetivos, por exemplo, esse maior, por não lhe ter dado essa primeira prioridade, que é a ligação Poiares-Penacova, ou IP3, e não ter acabado o aeródromo na Serra do Bidoeiro, com uma pista com 2.300 metros de comprido por 400 de largura, para efetivamente ser o grande aeródromo da região centro. Elas eram todas tão difíceis, que nem me sabia qual era a mais difícil, nunca dei para mim a priorizá-las. Ora, fui sempre tentando que as mais difíceis se tornassem mais fáceis. Por isso, olha, fomos andando ao correr do tempo, mas tentando sempre controlar o tempo e aquilo que em tempo tinha necessidade de ser feito. Sabe que o partido tinha muita confiança em mim e eu também tinha confiança no partido, mas se o partido não confiasse em mim, também não dava confiança nenhuma ao partido. Eu tanto era capaz de fazer um discurso a dar palminhas nas costas aos ministros, ao primeiro-ministro, aos senhores presidentes da República, vieram cá todos enquanto eu fui presidente da Câmara, todos os presidentes da República, todos os ministros, a maior parte dos ministros, a dar-lhe palmadinhas nas costas e a agradecer quando faziam coisas pela minha terra. Quando não faziam, ou pela região, também fui presidente do PSD distrital, 6 anos, como presidente da Missão Política Distrital de Coimbra do PSD, e alguns diziam assim, isto lá ir a Poiás é uma trabalheira, que se ele está mal disposto, aquilo vai ser um problema. E era mesmo, fosse quem fosse, levava tudo pela medida grossa. Não era o senhor do mundo, nem o detentor da verdade única, mas, meus queridos amigos, tudo aquilo que não fosse de acordo com aquilo que os poeirenses queriam, eles não se safavam comigo. Eu fui erguido militante e dessas acusações todas, graças a Deus, eles são muito crentes em Cristo. E só lhes dizia assim, faz com que façam justiça. E eu, felizmente fui sempre absolvido e tive muitas vezes o Ministério Público, que era quem acusava, depois passava à regional, do Ministério Público mais abrangente, e perguntarem e dizerem na política não pode valer tudo e que é que esse homem que está aí a fazer sentado, a ser julgado. Porquê? Pois, como lhe disse, fui erguido militante, fui dezenas e dezenas de vezes um sofrimento louco. O povo, nesse aspecto, tem que abrir os olhos, que andam para aí muitos chicos espertos a vender a banha da cobra e não podem ir por aí, porque podem fazer perigar a democracia. Não digo mais nada do que isto, os portugueses são suficientemente inteligentes para saberem e separarem o trigo do joio. Um dia eu via da Câmara a rua que vem da minha casa e estava à porta, quando saía às 7h30 da manhã para ir para a Câmara, uma senhora com um cabrito para me dar. E eu disse, minha senhora, a senhora está enganada. Arranje lá o cabritinho em casa, eu depois já lhes digo como é que estou a dizer isto, que eu vou lá comê-lo. Agora aqui não fica nada. Pronto, não faça isso, ia chorar e tal. Já lhe disse e vim-me embora. Quando estava eu já à coca da janela da Câmara, eu via a rua que a senhora tinha que passar. E ela já vinha sem nada. Eu disse, queres ver, deixa lá o cabrito. Fui logo a casa e lá estava o cabrito. Disse à minha mulher, tu agora vais à casa da senhora e vais lá levar. Foi remédio santo. Minha mulher nunca mais lá deixou entrar nada em casa. O que eu me apetecia fazer era, e o que eu adorava fazer era ir à casa das pessoas, sentar-me na adega em cima de uma arca
ou comer um bocado de presunto, umas sardinhas, uma azeitonas e conviver com o povo, que era uma coisa maravilhosa. Conviver com as populações é coisa... Quem quer estar na política e não souber entender esta realidade de conviver com as populações, não chega a parte nenhuma. E eu vinha carregado, tinha que ir a pessoas com ramos e ramos de flores e coisas. Isso recebia sempre, adorava flor. Portanto, era isso, o pagamento extra ao meu salário que os poeirenses me davam. Eu sentia-me feliz. Os empreiteiros tinham um pó do caneco, tinham um pó que nem fazem ideia. Respeitavam-me porque eu era um homem que cumpria da forma que era possível cumprir e avisava, olha que eu demoro a pagar, mas vamos ver, e cá estava. Agora, que convivência com os empreiteiros, beber um copo com eles, bebia, sempre, e à frente de toda a gente. Agora que felizmente há uma coisa que sempre que ouvi dizer, e dá-me orgulho, e não diziam à minha frente, era às minhas costas. O gajo pode ser o diabo, pode ser o raio que o parta, mas é um gajo sério. E agora, pois, eu entrei para a Câmara, os primeiros BMWs que vinham para Portugal não era para mim. Quando eu entrei para a Câmara, saí de lá num Toyota 2 lugares, comprado na Poligrupo, e aquilo faliu ao fim de 5 horas, estava a ver que tinha que sair a pé da Câmara para fora. Ilegalidade não, mas uma irregularidade formal, corri muitos riscos desses. Porque entre eu correr o risco de ser efetivamente julgado por uma irregularidade formal e as populações usufruírem de bem-estar, pois, meus amigos, eu não estava ali para ser um boneco à ordem da legislação que prejudicava os meus munícipes. Centenas e centenas de vezes, mas sabe porquê? Porque me fiz rodear de pessoas e era muito mau que eu não tivesse, a senhora não me desse essa oportunidade de lhe dizer que tive funcionários que hoje têm filhos magistrados e influentes na justiça deste país, marido e mulher, o Né e a Anália, eu não tinha ninguém quando entrei para a Câmara, ao meio dos funcionários, e que criaram o filho, levavam uma ceirazita, punham 2 cadeiras, estávamos a trabalhar até às 2, 3, 4 da manhã. Trabalhavam o seu horário diário e a Câmara começou a ter uma evolução tão grande, que eu tenho que prestar homenagem a essa gente. E prestar homenagem aos trabalhadores, porque a maior parte do que a senhora aqui veio feito, a maior parte do que veio feito por este Conselho de Fora, eram pelos trabalhadores da Câmara. Não. Ser autarca não é um emprego. Ser autarca é uma entrega de vida ao serviço dos outros. E quando isso for tido como um emprego, e é esse o meu medo que eu tenho, e é o que tem vindo aí, e é isso que eu aviso, se for começar a ser visto como um emprego e não como uma doação total ao serviço das populações, a democracia está em perigo. E já há sinais de que a democracia pode estar muito em perigo. E, portanto, quem se fizer a cama, bem sabe deitar nela. Por isso, eu deixei o meu alerta. Deixei aqui o meu alerta. Ganha mal. Não ganha bem. Se ganham bem sobre a maioria dos portugueses. Bem, isto dentro do conceito do bem é razoável, mas não ganham a dimensão do esforço, da responsabilidade que efetivamente todos os dias transportam às costas. Qualquer governo quer deitar fora aquilo que não lhe dá jeito. E os municípios, na minha opinião, já têm muitas competências que só lhe vão criar graves problemas, que não vão depois ter capacidade para resolver. E vão ter que ter o odioso das populações em cima. Quem tinha odioso neste campo era o secretário de Estado ou o ministro da tutela. Eu quero deixar este recado aos próximos presidentes de Câmara. Eles só vão estar 3 mandatos, podem até sair no primeiro ou no segundo, mas se tiverem os 3 mandatos, preocupem-se em fazer o seu lugar com dignidade, com honorabilidade, efetivamente com respeito por aquilo que merece o poder local, porque senão podem vir a ser os coveiros da democracia.